Oi pessoal, esse aqui é o Livrando a Vida e hoje nós vamos conversar sobre um livro chamado O Rouxinol. A autora é a Christine Hanna. Acho que dá para vocês darem uma olhadinha aqui. Esse livro fala sobre uma temática que me é muito cara, assim. Eu gosto muito de livros com conteúdo histórico e especialmente livros que se passam ou que falam sobre a Segunda Guerra Mundial. E esse livro se passa durante a ocupação nazista na França e ele é uma história narrada sob a perspectiva feminina, sobre o papel das mulheres na guerra, que eu acho que é uma temática muito rica e muito legal, porque a gente tem uma tendência a pensar nos homens que lutaram no fronte, a gente tem uma tendência a pensar nos judeus, né, todos os horrores pelos quais eles passaram, e acaba ficando um pouco em segundo plano o papel das mulheres, que não foram à guerra, mas precisaram viver com as consequências dela. Essas mulheres que ficaram com os filhos, com os velhos, com os doentes, e que precisavam sobreviver, né? Precisavam manter a sua família da melhor maneira possível. E esse livro aqui fala exatamente sobre isso. Ele começa em 1995 com uma senhora que tem um câncer terminal e que se vê invadida por lembranças do seu passado. E aí o livro então volta no tempo para narrar a história de duas irmãs, a Isabelle e a Viane. A mãe delas morreu e o pai delas, ele era um homem muito atormentado pelos horrores da Primeira Guerra Mundial. Ele era um poeta, tinha uma livraria, ele foi à guerra e quando ele voltou, ele estava muito traumatizado. Ele começou a beber, ele parou de escrever. E quando a esposa morre, ele não sabe o que fazer com as filhas. Então ele envia as filhas para a propriedade da família no interior, sob os cuidados de uma governanta. As filhas, por sua vez, têm personalidades muito distintas. A Isabelle é a mais nova, tem 4 anos, e ela é muito explosiva. Ela quer ser amada e ela luta por isso. Então ela reclama muito, ela é muito braba. Já a Viane, ela é totalmente contrária, ela é totalmente introspectiva. Ela acha que se ela ficar em silêncio, vai dar tudo certo. E nesse processo de lidar com a perda da mãe, a Viane, ela não consegue exercer o papel de irmã mais velha para Isabelle. Ela se fecha no mundo dela e acaba abandonando a irmã. A Isabelle, então, cria um ódio, um ressentimento pela irmã. E quando ela faz 6 anos, ela começa a frequentar vários colégios internos, porque ela entra e é expulsa, entra e é expulsa. Ela nunca aceita muito bem as regras, os lugares, o confinamento, enfim. E aí, em 1939, ela é expulsa de uma escola. Ela vai para Paris tentar mais uma vez ficar com o pai dela, só que o pai dela imediatamente despacha ela para a propriedade da família onde a irmã mora. A essa altura, a Viane mora nessa propriedade. Quando ela tinha 16 anos, ela se apaixonou, se casou, teve uma filha, a Sophie. Mas ela continua tendo uma personalidade muito retraída e ela passou por vários abortos. Então, assim, ela é muito frágil. Ela se apresenta como uma pessoa de personalidade muito fraca. E aí o marido dela chega pra ela e diz que foi convocado, que tem que ir pra guerra e que vai deixar ela sozinha com a filhinha deles, a Sophie. E aí o marido vai à guerra e logo em seguida a irmã problemática chega. E os conflitos, obviamente, começam, porque a irmã, para chegar até ali, ela presenciou em primeira mão a saída de Paris, as pessoas fugindo dos bombardeios. Então, ela vê gente morrendo, explodida, voando pelos ares, pedaços de corpos. Ela tem que caminhar, então ela se machuca, ela passa fome. Quando ela chega lá, ela já tem uma visão da guerra como uma coisa horrível. Ao passo que a Viane acredita que a guerra vai acabar dali a 30 dias, que nunca os nazistas vão conseguir invadir a França e que vai dar tudo bem, vai ficar tudo bem. Só que o tempo vai passando e aí a realidade vai se impondo e a Isabelle decide que ela vai lutar na guerra. Então ela resolve voltar para Paris e procurar alguma maneira de ajudar, né, de resistir.
E a Viane tenta levar a vida dela com a filha, só que acaba que ela tem uma surpresa quando a cidade dela é invadida pelos nazistas. Porque a cidade tem um aeroporto, então é considerado um ponto vital e as tropas nazistas invadem a cidade. E um militar do exército alemão resolve se hospedar na casa dela. Ele é operador de rádio, precisa trabalhar no aeroporto, a propriedade dela é perto do aeroporto e o homem chega e requisita a casa dela. E aí o homem dá a opção pra ela, ou tu vai embora e deixa a casa, ou tu me deixa morar aqui como hóspede. A Isabelle fica furiosa, quer mandar o cara embora e tudo. E a Viane, ela diz, se a gente mandar ele embora, o que vai acontecer? Eles vão vir aqui, vão nos bater, talvez nos matem, e a gente vai ficar sem a nossa casa. Ele tem que morar aqui. É o momento em que a Isabelle mesmo vai embora. E a Viane começa a ter que lidar com essa realidade de ter um nazista morando na casa dela, começa a enfrentar a questão do racionamento, da fome, da doença. O inverno tá chegando, ela tem uma filha pequena. Ela tem uma melhor amiga que mora ao lado, perto, né? Que é a Raquel, que também tem uma menina e um bebezinho, né? E essa amiga é o grande apoio dela, o grande esteio. Mas no primeiro momento a Viane, ela não acredita, ela não sabe lidar, ela não sabe se comportar naquela realidade. Ela faz tudo que ela precisa fazer para sobreviver. Ela cuida da horta, ela cuida para casa tá protegida do frio, mas ela não tá conseguindo aprender a realidade daquilo. Até o momento em que o militar alemão chega para ela e diz assim: tu é professora na escola, né? Sou. Então senta aqui e me faz uma lista dos comunistas, dos judeus. E ela senta e faz a lista. E ela não tem nem coragem de perguntar pra quê. E ele diz assim pra ela: não, é só pra verificação. E aí no dia seguinte ela chega na escola pra dar aula e todo mundo que tava na lista dela é demitido da escola. Especialmente a Raquel, melhor amiga dela, que é judia. Aquilo ali é meio assim que um ponto de virada, sabe, pra ela. Quando ela percebe que é verdade, os nazistas são horríveis, eles são capazes das piores atrocidades e ela precisa tomar muito cuidado. E de outra banda, a Isabelle chega em Paris, convence o pai dela a deixar ela morar com ele. E por caminhos bastante tortuosos, ela acaba se envolvendo com a resistência francesa. Ela, no primeiro momento, ela é uma espécie de pombo-correio. Ela leva recados de um lugar para outro. Ela é muito bonita, ela sabe se comportar, então ela age como uma menininha boba e os alemães fatalmente vão deixando ela passar. E aí ela anda, não só por Paris, mas por outras cidades, transmitindo recados. Durante, então, um momento, uma reunião da resistência na qual a Isabelle está, chega um companheiro trazendo um aviador britânico que caiu em território francês e que estava tentando fugir dos nazistas. E aí a Isabelle descobre que uma das tarefas que o grupo faz é tentar levar os aviadores britânicos, canadenses, americanos que caem para um lugar seguro, para que eles possam voltar para os seus países e continuar lutando. E a Isabelle se identifica muito com essa tarefa. Então ela propõe para o grupo que ela seria capaz de levar esses homens numa travessia dos Pirineus até a Espanha. Ela tem a amiga da mãe dela, da falecida mãe, que mora bem ali na fronteira, no pé das montanhas, e ela acredita que essa mulher ajudaria na travessia e eles poderiam então levar grupos de aviadores em segurança para que eles possam sair da França ocupada e ter uma nova chance de lutar. O grupo então traça uma estratégia, né, analisa e tudo e concorda em permitir que a Isabelle faça essa tentativa. E aí eles começam então a organizar uma rede de ajuda, né?
para fazer essa primeira travessia. Ela fica muito nervosa, apavorada, né? Mas ela é muito corajosa, tem muita vontade de ajudar, de lutar. E aí ela acaba conseguindo fazer essa primeira travessia e levar um grupo de aviadores em segurança para a embaixada britânica na Espanha. Ela então traça um plano junto com o embaixador, né? Que envolve o fornecimento de recursos. Eles precisavam de dinheiro, documentos falsos, uma série de coisas para poder criar uma espécie de rota de salvação desses aviadores e transformar isso num programa frequente. Ela poder fazer isso sempre. Então, corta, volta para Viane. A Viane, então, tá tentando levar a vida dela da melhor maneira, né? Tendo o Capitão Beck morando dentro da casa dela. E como eu disse, eles têm esse envolvimento, né? Porque ele é um homem bonito e muito educado e que trata ela muito bem, respeita muito ela. Só que acontece essa tragédia, né, da Raquel ser expulsa, ser demitida da escola, e a partir dali ela começa a ficar com muito medo do que vai acontecer. E aí chega um momento em que ela precisa contar pra Raquel que ela fez isso. Ela fica muito culpada, né? Ela vai, conta pra Raquel que foi ela que fez a lista, tudo. E a Raquel, apesar de ficar com muita raiva, perdoa ela. Porque a Raquel reconhece que naquela situação não teria outra coisa que a amiga pudesse fazer. Mas ela diz pra amiga, vai chegar um dia em que tu vai ter que escolher de que lado tu vai ficar. E vai ser cada vez mais difícil. E acaba que esses momentos vão sucedendo até que a Raquel precisa começar a usar a estrela amarela. Ela, a filha e o bebezinho. Ela tem uma filhinha chamada Sara, que é a melhor amiga da Sophie, né, a filha da Viane, e um bebezinho, um menininho chamado Ari, que é Ariel. E aí, a partir do momento em que ela começa a usar a estrela, a Viane começa a ouvir boatos, todo mundo na cidade ouve boatos de que os judeus não nascidos na França estão sendo levados para campos de trabalhos forçados na Alemanha. E aí, a Raquel, ela morou a vida inteira na França, mas ela é de origem polonesa. Os filhos não são, os filhos são judeus franceses, mas ela é de origem polonesa. E aí, um dia, o Capitão Beck chega para Viane e diz que os judeus não franceses serão mandados embora e que ele recomendaria que ela conversasse com a Raquel sobre isso. E chega ao ponto em que ele consegue um documento falso para Raquel, porque elas moram bem pertinho da chamada Zona Livre, onde os nazistas não mantêm nenhum controle. Então, entrando na Zona Livre, elas conseguiriam fugir. E aí a Viane decide que ela vai ajudar a Raquel a fugir. Então ela conversa com a amiga, explica o que está acontecendo e elas decidem, então, botar tudo que elas conseguirem num carrinho de bebê, empurrar o carrinho de bebê e tentar cruzar a fronteira para a Zona Livre. E aí acontece um tumulto nessa tentativa e uma morte. A filha mais velha da Raquel, a Sara, ela toma um tiro pelas costas e morre. E a Viane, ela fica arrasada, ela não sabe o que fazer. E aí ela pega a amiga, pega o bebezinho, traz para a propriedade dela e esconde eles num alçapão dentro do celeiro. E aí ela mantém a amiga ali escondida, mas um dia as duas, num ato de extrema ingenuidade, acabam se encontrando ali e a Viane abre o alçapão e a Raquel diz que precisa tomar banho e dar banho nas crianças. E quando ela sai, ela é surpreendida por militares alemães que levam ela arrastada. E aí acaba que no tumulto ela entrega o Ariel, o bebezinho, pra Viane e implora pra Viane ficar com o menininho. E aí a Viane fica, obviamente, né? E ela embarca num trem para um destino desconhecido. E a Viane, ela então, ela se dá conta que ela precisa ser forte.
Agora ela tem uma filha e uma criança pequena, filha da melhor amiga dela. E ela tem que dar um jeito. Então ela pega e convence o menininho de que ele tem um outro nome, de que na verdade ele é filho de uma prima do Antoine, o marido dela, que morreu em Nice, que ela pegou pra criar, ela corta o cabelo da criança, ela faz um monte de coisas, e ele é muito pequenininho, ele não tem 3 anos ainda. Então ele acaba se confundindo, e daí ela apresenta ele na cidade como sobrinho. A impressão que dá é que todo mundo sabe, mas todo mundo quer ajudá-la. Então, e a partir dali, ela bola um plano para salvar outras crianças judias. Porque em várias situações ela descobre que os vizinhos judeus não nasceram na França e estão sendo levados. Só que os filhos pequenos, que não são, que são judeus, mas não são estrangeiros, eles não estão na lista. E aí, os militares simplesmente abandonam as crianças e levam só os adultos. Aí ela procura a madre superiora de um convento que tem perto ali da cidade, e que é amiga dela, e elas começam a forjar documentos de identidade para essas crianças. E esse é o momento, então, em que a Viane decide que as coisas estão tão ruins que ela não tem mais como viver daquele jeito. Que se elas sobreviverem, o mundo vai ser um lugar onde ela não quer que a filha dela viva. Então, ela decide tentar salvar o máximo de crianças que ela puder, né? Então, esse momento é o momento em que ela luta com as armas que ela tem pra fazer o que ela acha que é muito pouco, mas que é a maneira pela qual ela encontra a voz dela. Então, tomando todos os cuidados, sempre com medo, muito medo pela filha, pelo Ari, ela se encontra com membros da resistência da cidade e através deles, né, consegue ajuda então para documentos falsos e para encaminhar essas crianças judias para orfanatos, para que elas se salvem. Os nazistas então estão cada vez mais desesperados, né? A violência só vai escalando e eles começam a procurar muito o Rouxinol. E numa dessas o cerco se fecha e a Isabelle é pega. E ela descobre que na verdade eles pensam que o Rouxinol é um homem e que ela sabe quem é. Então ela é torturada com muita violência, né, muita crueldade, para que ela diga quem é o Rouxinol. E por um tempo ela consegue aguentar, né, porque ela aprendeu na resistência que ela precisava aguentar 48 horas para dar tempo dos companheiros da célula se dissolver e os companheiros fugirem. E ela tenta desesperadamente aguentar isso, mesmo que chega um ponto que ela já não sabe mais se é dia, se é noite, o que tá acontecendo. E aí, nesse meio tempo, o pai dela, quando descobre que ela tá presa e tá sendo interrogada, ele procura a Viane, conta que a irmã tá presa e tal, não fala nada sobre o envolvimento deles com a resistência, e faz com meia culpa, assim, diz do amor que ele sente por elas, do quanto ele lamenta não ter sido um bom pai. E a Viane então descobre que o pai vai fazer alguma coisa para tentar salvar a Isabelle, mas ele não sabe o que. O fato é que o pai se entrega, diz que ele é o Rouxinol e ele acaba ficando com os nazistas em troca da Isabelle, que na verdade não é morta, mas ela é levada para um campo de trabalhos forçados em Ravensbrück. E o livro então prossegue, né? Ela tá nesse campo tentando sobreviver e a irmã tá sofrendo nas mãos do oficial nazista que veio no lugar do Capitão Beck. Então ela sofre espancamentos, estupros, e a situação vai cada vez piorando mais, porque paralelamente a Alemanha está cada vez mais acuada porque está perdendo a guerra, até que eles resolvem abandonar a cidade. Eles vão embora e ela se vê ali tendo que lidar com as consequências muito sérias do que o oficial fez com ela. E aí, nesse meio do caminho, o marido dela volta, o Antoine volta da guerra, e eles precisam ser uma família de novo, mas eles não sabem direito como, né? Porque cada um viveu atrocidades tão grandes que eles não sabem, aquelas pessoas são estranhas para eles, né? A esposa, a filha, ele, mas eles começam a tentar reviver. E aí a Viane precisa fazer uma escolha
muito séria. O que é que ela vai fazer pra conseguir voltar a viver bem com o marido dela? E aí, ela faz a escolha dela. O marido, a gente fica pensando se entendeu ou não entendeu. Aparentemente ele entendeu a verdade sobre a superfície, mas ele também fez a escolha dele de conviver, né, de aceitar a esposa do jeito que ela era naquele momento, né, para eles poderem tentar ser felizes juntos novamente. E aí, então, eles tentam, né, começam de novo, tentar reconstruir a casa, a vida, né, com a Sophie e o Ari. E aí a guerra acaba. E a Isabelle consegue sobreviver ao campo de trabalhos forçados. Porém, ela contrai tifo e pneumonia. E ela chega à beira da morte na casa da irmã. E aí elas têm aquele momento de reconciliação, de falar sobre o pai, né? A Viviane pede desculpas pela ausência dela, por não ter conseguido exercer o papel de irmã mais velha. E elas, então, retomam um pouco dessa convivência, né? Mesmo a Isabelle estando à beira da morte por conta das consequências do trabalho forçado e de tudo que ela passou no campo de Ravensbrück. E então o livro, entre aspas, corta para o momento presente, que seria em 1995. O que acontece? Na verdade, o livro ele alterna 1995, 1939, 40, 41, 42 e tal. Porque essa senhora que eu falei lá no começo, ela recebe um convite para ir a Paris para um encontro dos familiares de sobreviventes que foram ajudados pelo Rouxinol. E aí ela resolve, então, provavelmente porque ela tá morrendo, voltar, ir a Paris. E ela tenta fugir do filho dela, digamos assim, porque ela tá morando numa casa de repouso, ela pega e decide ir embora pra Paris. Só que o filho descobre e resolve ir junto. E ela nunca falou com o filho sobre isso, sobre nada. O filho dela não sabe de nada do que aconteceu. E aí ela chega lá pro encontro, as coisas vão se desenvolvendo, ela, né, tem que discursar. E aí é que finalmente tu descobre quem ela era. É óbvio que ela é uma das irmãs, mas sinceramente eu não consegui adivinhar qual das duas ela era até o final. E essa é uma das coisas mais interessantes assim do livro, né, que ele é em certos momentos narrados por essa senhora, que claramente é ou a Isabelle ou a Viviane, mas que tu precisa chegar no final do livro para descobrir quem ela é e quem é o filho dela. E quem é a filha dela, que já faleceu, mas de quem ela fala, sem dizer o nome, né? A minha filha, meu filho, enfim. E aí o livro, então, termina, né? Com ela se reconciliando com o passado e com a perspectiva de contar a verdade pro filho dela. E é muito bonito, assim. Eu separei aqui um trechinho que eu queria ler pra vocês do livro, que é o seguinte. Os homens contam histórias, respondo. É a resposta mais simples para a pergunta dele. As mulheres seguem em frente com essas histórias. Para nós, foi uma guerra nas sombras. Ninguém organizou desfiles para nós quando a guerra acabou. Não nos deram medalhas, nem nos mencionaram nos livros de história. Fizemos o que precisávamos fazer durante a guerra e quando tudo acabou, nós recolhemos os cacos para começar a vida de novo. É uma passagem muito linda, assim, e representa bem isso, né? O que a gente faz nesses momentos extremos da vida da gente, assim? Uma escolha em que a gente precisa fazer rápida e cujas consequências a gente não pode imaginar, e como é que a gente vai aprender a lidar com isso, né? Então, é um livro que chama muito pra essa reflexão, sabe? De o quanto a gente precisa ser forte e do quanto a gente não sabe que é forte até que o momento se apresente e a gente não tem outra escolha. A personagem mais interessante pra mim é a Viviane sobre esse aspecto, porque a Isabelle sempre foi uma pessoa assim, corajosa, muito furiosa com o mundo, que precisava achar um jeito de sempre lutar uma batalha. E ela não tinha nada a perder. Na cabeça dela, o pai não a amava, a irmã também não, ela era sozinha no mundo, ela não tinha amigos. Mas a Viviane, ela tinha tudo a perder, porque com 16 anos ela realizou todos os sonhos da vida dela. Ela encontrou o amor da vida dela, ela casou
e ela teve uma filha e ela era muito feliz. Então eu penso que pra ela foi tudo mais difícil. Porque quando a gente tem algo a perder, as escolhas sempre se tornam mais difíceis, né? E isso que eu achei o mais legal, assim, que mostra no primeiro momento como ela foi uma pessoa, assim, quase odiosa, sabe? Cega. Tipo, a irmã sacudia ela, tu não tá vendo. Mas ela não queria ver. Até o momento em que ela foi atropelada pela realidade. Quando a Viane se coloca numa situação que ela não pode mais fugir, que ela não pode mais, na verdade, a palavra seria ignorar, ela luta por aquilo que ela acredita, que ela acha certo. Né? Ela tenta salvar as crianças. Então a gente pode dizer que todos os membros da família, cada um de seu jeito, lutaram, né, por aquilo que acreditavam, né? E pagaram as consequências, né? Pagaram, o pai delas pagou com a vida, né? E elas não ficaram para trás, foram muito corajosas, cada uma do seu jeito. Talvez a Viane tenha demorado um pouquinho mais do que a Isabelle, mas ela também foi muito valente, muito corajosa, né? Ela fez escolhas que a gente não tem como saber o que a gente faria no lugar dela. Então, eu acho que o livro é sobre isso, sobre sobreviver, sobre se perdoar e tentar viver da melhor maneira possível com as consequências disso. Foi lindo, assim, gostei muito do livro. Por favor, então, se vocês gostaram ou se não gostaram também, coloquem aqui embaixo os comentários, se inscrevam no canal, deem a opinião de vocês e a gente se vê em breve